Boca de Sandália mandou uma mensagem pelo Pix. Salve de boa noite, primeira vez na live vejo pelos cortês. Indo nesse papo de animes, você acha que a cultura oriental está tomando o mundo do entretenimento? Tendo, por exemplo, animes em filmes e jogos da cultura chinesa como Black Myth ou Kong. Os americanos estão perdendo feio pro rico acervo cultural japonês e chinês. É assim, perdendo feio é uma questão de um viés seu. Então assim, vamos só tentar entender. Que assim, eu concordo em partes com você. O perder feio, acho que é uma coisa que a gente precisa fazer umas contas, né? Por exemplo, a Disney ainda tem lucros bilionários todo ano. Tá? Então, se tentar comparar uma Disney com o estúdio Ghibli, ou até mesmo com Shonen, né? Com uma Jump, não chega no mesmo nível ainda. Tá? Então assim, a gente precisa tomar um cuidado, que às vezes a gente entra em umas certas hipérboles e a gente se perde um pouco em algumas coisas, assim, a gente se perde em alguns conceitos muito grandes, né? A gente dá uma emocionada, tipo, pô, Matchback, Kong foi brabo, pô, acabou pros betinha e tal. Vai ver quanto ganha Call of Duty, vai ver quanto que ganha um FIFA, vai ver quanto ganha um Fortnite, vai ver quanto ganha sabe? Então assim, calma com as comparações, que às vezes a gente fica emocionado e a gente cria uma hipérbole muito grande na nossa cabeça. E a coisa se passa, sendo que não é bem essa leitura nossa, né? Isso é uma questão de bolha, tá bom? Então, calma. E agora, e assim, se a gente for falar, por exemplo, do fenômeno chinês, o chinês tem uma parada de um mercado interno muito grande, né? A China é um mundo quase, né? A China tem metade da população mundial mora na China, né? Muita gente, bizarro, né? Então como é que você vai falar que, pô, eles têm um mercado interno muito grande que tá lá? Então, não, gente, o cara não falou só de game, ele falou de cultura ocidental, oriental. Então não é só uma questão só de game, e mesmo de game também, né? Porque ó, indo nesse papo de animes, você acha que a cultura tá tomando conta do entretenimento? Tá bom? Então calma. Então assim, essa parada que a gente precisa entender é que ainda existe, se vocês forem olhar em números, vocês vão ver que, porra, essas empresas ainda ganham muito dinheiro. Mas o que a gente tá vivendo hoje, e que é uma parada que tem como, isso daí eu já concordo, a gente vive uma estafa cultural desse mercado norte-americano. Então, o que tá acontecendo? A gente tá vivendo uma crise muito grande de criatividade, principalmente em Hollywood, né? A Disney falou que vai lançar muito mais remakes e continuações e coisas de filmes da Pixar e tudo mais, porque é o que paga, né? Porque a história original hoje em dia as pessoas não vão ver. E é o que vai acontecer. Aí a gente vai ver Toy Story 5, Toy Story 6 e aguarda, que é uma questão de tempo, até surgir Toy Story Live Action. Outra coisa que aconteceu também, a gente teve uma estafa muito grande. Então assim, de novo, o que eu acho que as pessoas estão cansadas da fórmula americana, estão buscando novidades. Calma, entendeu? Calma. Isso tá acontecendo, mas é menor do que a gente parece, mas é o começo de uma parada. Então se você abrir hoje uma Netflix, né? Ó, comprei uma calça com cupom da Edson 15 na Eixo. Pô, comprei uma calça boa, tá? Gente, meu cupomzinho na Eixo, Edson 15. Eixo é uma marca foda, tá? Pô, falar pra vocês assim, não fazia tempo que eu não fazia público uma marca tão foda. Foda, foda, foda. Calça jeans foda. Pois manda pra mim seu feedback dessa calça, assim, a calça dos caras é incrível. Incrível, assim. Pô, o bagulho de louco. Eu tenho usado só as calças deles, assim. E não é nem porque eu sou pago, porque eu nem mostro pra vocês. Eu tô usando porque eu gosto mesmo. Então a gente tá vivendo o Velozes e Furiosos 25. Pô, a própria franquia como Missão Impossível, que era uma franquia super legal. Cara, muito ruim esse último filme deles, né? Deu uma flopadinha. Então o que acontece? A cultura oriental, quando ela vem com um frescor muito grande pra gente. Ela vem com um frescor muito grande, com histórias, com abordagens diferentes, histórias com temáticas diferentes, com perspectivas diferentes. E isso vem, e aí é o bagulho que eu vou entrar com vocês aqui, principalmente com o começo da internet. Sempre existiu esse interesse pelo Oriente, sempre, por essas outras histórias, mas isso sempre foi muito... Tinha um gatekeeping muito grande, acho que existe esse termo, né? Tinha um gatekeeping da cultura americana pra isso. Então, o que acontece? A gente não conseguia consumir certas coisas porque elas não vinham.
Eu, por exemplo, gostava muito de filmes do Jack Chan. Gostava muito de filmes do Jet Li, quando eu era mais novo. Era muito difícil conseguir achar na locadora. Pô, às vezes eu achava, sei lá, Máscara Negra 1, mas não tinha Máscara Negra 2, não tinha Máscara Negra 3. Tava procurando o... Máscara Negra, aliás, filmaço do Jet Li, né? Filmaço pra quem não viu. Recomendo muito, pancadaria boa. Boa. E acho que o 3 é sem ele, se eu não me engano. Vamos ver se o Máscara Negra 3 é com ele. Mas assim, mas o 1 e o 2 eu sei que tem. E era um trampo, às vezes, de você achar. Era um trampo. Aí você ia achar, tipo, sei lá, o Police Story do Jack Chan, você ia procurar algumas outras coisas. E aí, o que acontecia? O gatekeeping, ele era aberto quando eles traziam o Jack Chan pra um filme americano. Ah, você vai fazer a Hora do Rush. Mas, por exemplo, Bater e Correr em Nova York, Arrebentando em Nova York, que é um filme de Hong Kong, já não era tão fácil de chegar. Então tinha esse gatekeeping, não vai vir uma coisa, outra coisa. Quando chega o advento da internet, a gente começa a ter acesso a tudo isso de uma vez. Então a gente começa a ter um acesso mais fácil. A gente começa a colaborar com essa cultura. E com essa cultura colaborativa, a gente começa a ter acesso a coisas que a gente não tinha antes. Naruto, posso falar pra vocês, Naruto, ele já era um produto consumido por meninos da minha escola antes dele sequer passar na TV aberta. Isso em 2002. Eu lembro que um filho de um professor meu de teatro usava a tiarinha do Naruto. Tinha um amigo meu que ele era fã de One Piece. Ele tinha uma tatuagem de One Piece antes de One Piece sequer passar em uma Netflix. De novo, 2003. Olha que loucura. Porque quando a internet chega, ela populariza. Então, aí agora, como a gente tem não só a internet que libera tudo isso, mas a gente também tem os meios legais para consumir isso. Então a gente tem Crunchyroll, a gente tem as lojas da PlayStation, a gente tinha os jogos em japonês, mas qual que era o gatekeeping, tá? O gatekeeping era a tradução. A gente jogava Resident Evil, eu joguei o Resident Evil 3 pela primeira vez em japonês, com uma revista do lado. Aí depois chegou o CD em inglês e eu joguei em inglês. Mas a gente tinha esse gatekeeping do, pô, como é que você vai jogar se tem essa barreira? Hoje, com o mercado mais internacionalizado, globalizado, com a internet de banda larga popularizada, a galera consegue fazer esses lançamentos já internacionalizados de uma vez. Então, cara, ele não precisa depender mais do tipo, isso aqui vai brotar pra algum canal americano se interessar, pra traduzir, pra cair, Os caras não, velho. Nosso produto já nasce como sendo global. Então, qual que foi a mudança e que tá gerando esse interesse muito grande pelas pessoas? É que foi facilitado esse consumo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se antes você precisava de um canal de TV pra você assistir uma parada num horário fixo, estabilizado, se você precisava de alguém fazendo uma tradução, se você precisava ter um interesse, hoje, pô, essa rapaziada, eles já fazem isso como sendo um produto internacionalizado a ponto de a gente ter alguns animes que eles estreiam globalmente. Por quê? Você bota uma legenda, a legenda é fácil. Ainda mais com ferramenta de IA, não existe justificativa pra você não lançar um anime em todos os países ao mesmo tempo. E aí, olha que loucura, antes a gente tinha esse gatekeeping da cultura ocidental, da cultura brasileira e tudo mais, e agora você tem essa explosão gigantesca de coisas acontecendo por todos os lados. E vem coisas do Oriente que a gente nunca consumiu antes, que são muito interessantes, principalmente pro Brasil, que é um país que tem... A gente pode fingir que não, mas a gente tem um carinho muito grande pela cultura oriental, velho. A gente foi muito colonizado por japoneses, né? A gente tem... quem mora em São Paulo sabe o tamanho da colônia japonesa que tem aqui. Quem mora em Cuiabá sabe o tamanho da cultura japonesa que rola por lá. A gente tem muitos chineses por aqui. A gente tinha um canal de TV, a Manchete, tinha uma programação muito focada nisso. A gente sempre teve essa parada focada, desde o National Kido até Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. A gente tem esse carinho muito grande aqui do brasileiro por essa cultura, por esse tipo de coisa. Vídeo destaque que sempre se deu Pokémon, tudo mais. E aí agora, sem esse gatekeeping, com tudo rolando, com a crise de criatividade que tá rolando em Hollywood, pô, tu vem com um frescor, porque eu consigo acessar mais fácil, encontro histórias com perspectivas, com ideias, com outras coisas que ainda não estão cansadas pra mim. Então tudo é novo, né? E a abordagem oriental, ela é diferente. Ela é diferente de muita parte da produção. Então você tem dorama. Ó, meu pai via filme chinês no cinema da década de 70. Parece que na época não importava muito porque era barato.
Mas assim, era difícil você ver filme chinês, assim, no cinema. Bem difícil. Tanto que eu lembro que o meu pai, a gente assistia alguns filmes, mas, mano, tinha um trampo pra assistir esses filmes, assim. Era um trampinho pra você conseguir ver. A gente via muito filme de arte marcial, mas, pô, era difícil de a gente conseguir achar passando, assistir, ver, né? Então, agora, a gente não precisa mais ter essa higienização, né? Vou contar pra vocês uma ideia legal aqui, uma parada que vocês não sabem, por exemplo. O Bruce Lee, ele era muito frustrado com os Estados Unidos. Existe uma série que o Bruce Lee idealizou, né? Que ele conversou, tudo mais, que ele pensou, que era a série Kung Fu. Então, o Jet Li, ele tinha participado da série Besouro Verde, e ele era um coadjuvante na série Besouro Verde. E ele foi meio tirado pra merda na série Besouro Verde, né? Porque ele era o cara fodão e tal, mas ele não podia ser o principal. Por quê? Porque ele era, né, um oriental. E, porra, vai botar um oriental em papel principal? Não, o americano jamais vai permitir isso. Então colocaram o cara e deixaram ele em segundo lugar. E aí ele idealizou uma série chamada Kung Fu. Só que os americanos falaram assim, pô, é legal essa ideia da série do Kung Fu e tal. Massa. Mas, pô, não vamos colocar a porra de um oriental pra apresentar essa merda dessa série daí, né? Botaram David Carradine, que é um americano, né? Que não sabia lutar Kung Fu, né? Como sendo o personagem principal da série do Kung Fu. Esse é o gatekeeping que eu falo, essa higienização que tinha dos americanos, esse whitewashing muito grande que tinha dos americanos de impedir a chegada da cultura oriental pra gente. Gente, a gente só não consumia mais conteúdo oriental antes porque simplesmente tinha um gatekeeping de gringo pra não chegar na gente. E agora esse gatekeeping não existe mais. E nesse mundo globalizado tudo chega ao mesmo tempo. E aí, pô, é óbvio, pô, e assim, vamos dar o crédito devido que essas obras são muito legais. São muito legais. Então, porra, o cara falou de Black Myth lá, o Kong, porra, cara, desculpa, legal Black Myth, o Kong, bacana, que você gosta e tal. Mas, pô, vai se fuder, né? Vamos falar da From Software? Vamos falar de gente grande de verdade? Vamos falar de Elden Ring? Um puta de um jogo infinitamente melhor que Black Myth Wukong? Vamos falar de Bloodborne? Vamos falar de Sekiro? Vamos falar de jogo de gente grande, caralho. Pô, vai falar de exemplo de jogo, você cita o jogo da modinha? Vamos falar de gente grande, caralho. Olha o sucesso que foi Dark Souls. E, de novo, o problema que acontece, que é uma parada que é muito forte, a cultura americana, ela tem um problema dela, onde o lucro, ele entra muito mais forte, né? O neoliberalismo, ele é muito mais forte do que a criatividade. Então, é muito fácil obras americanas pausterizarem, assim, absurdamente. E aí, eu vou... Pô, você vai falar pra mim que Elden Ring não é melhor do que Black Myth Wukong? Pô, aí você tá maluco. Aí você tá na noia. Aí você tá na droga. Bloodborne é infinitamente melhor que Black Myth Wukong, Sekiro. Pô, consigo citar aqui, pô, vários jogos, né? Mas enfim. Olha a diferença do que é E óbvio que tem algumas empresas japonesas também que se passam também, tá? Mas assim, você pega um projeto americano que dá muito sucesso, ele vai transformar aquilo num bagulho massificado, vai tentar lançar um atrás do outro, e vai, mano, jogar, e vai lançar, e vai ser um absurdo. Então você vai ter o Assassin's Creed 1, o 2, o 2.1, o 2.2, o 2.3, aí você tem o 4, aí você tem o 4.2, aí você tem o 5, aí tem o 5.1, o 5.2, tal, blá, 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 blá. Tipo assim, ele precisa lançar um por ano, um a cada 6 meses, ele precisa lucrar, ele precisa fazer jogo não sei o que, aí tem o Call of Duty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Modern Warfare 1, 2, 3, 4, 5, 6, Black Ops 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, precisa ter um Call of Duty todo ano de tudo, quanto é jeito, blá, 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 blá. E aí tu pega uma parada, um Final Fantasy da Square. Porra, Final Fantasy? Que agora a Square tá voltando a milcar isso. Mas assim, Final Fantasy... Square faz um Final Fantasy de muito sucesso, que é o 7. Né? Aí, depois de um tempo, eles resolvem fazer o projetinho do Final Fantasy 7, né? Lançam uma continuação, que é aquele jogo do Vincent, que é uma merda aquele jogo. Depois lança uma animação. E aí depois eles lançam ali o prequel e acabou.
Se fosse uma empresa americana, e todos foram de muito sucesso, tá? Todos foram de muito sucesso. Se fosse uma empresa americana, maluco, os caras tinham sangrado o Final Fantasy VII. Não existiria o Final Fantasy VIII, não existiria o Final Fantasy IX, não existiria o Final Fantasy X. Então as empresas japonesas, ela tem uma parada, e a empresa japonesa ela tem um carinho muito grande de lançar umas histórias que são malucas, assim, que são doidas. Então assim, pô, os caras lançam Persona 1, Persona 2, Persona 3, Persona 4, aí ele vai lançar um Metaphor. Não tem nada a ver com o bagulho. Ou você pega um jogo que faz muito sucesso, um Dragon Quest, que faz um puta sucesso. Aí o cara vai procurar e fala assim, porra, vamos fazer um Dragon Quest 2, um 10, 2? Não, vamos fazer um Dragon Quest. Então, assim, tem um carinho muito grande pelas histórias, assim. E acho que isso é uma parada que eu sinto que a cultura oriental, eles têm um carinho de, porra, fazer, né, uma história boa, um jogo bom, um bagulho focado nele mesmo, assim. Cara, vou fazer um bagulho aqui, ó, bum, é isso. Sacou? É isso aqui que a gente tá querendo fazer, né? E ele não fica pirando, às vezes, em franquear, e lutar, e correr e tudo mais. E é uma questão da história deles, né? A própria cultura do mangá. Então que isso tá começando a mudar agora no Japão. Mas o mangá tem começo, meio e fim, acabou. E isso é muito interessante pra gente. Entendeu? Isso é interessante pra gente. Então eu sinto que a gente tem tudo isso. Tem essa novidade, tem esse frescor. Os doramas. Pô, os doramas pegam no coração do brasileiro que já gosta de novela. Né? Os animes, as histórias, tudo mais. Sephiroth nunca ia morrer se fosse feito por um americano. Jamais. Imagina se matar o Sephiroth. Tá louco. Ia ter Sephiroth o jogo, né? Ia ter a prequel. Sephiroth voltava como aliado dos caras no Final Fantasy VII 4, né? Que ia ser que nem o Velozes e Furiosos, né? Então, assim... acho que tem todos esses fatores. Mas, assim, tem muita coisa que você ainda não consome. Tu consome filme de drama japonês hoje? Tu consome novela japonesa? Livro japonês? Tem muita coisa que não chega. Você entendeu? Muita coisa sequer chega pra gente também ainda, porque também aí essas coisas ainda passam por um gatekeeping de tradução. Né? O que não é traduzido não chega pra gente. Vai ter agora o lançamento daquela animação que foi um sucesso na China. Vai chegar só agora pra gente. Né? Porque também já sofreram uma tretinha pra conseguir chegar por aqui. Então assim... eu acho que sim, tá certo. Acho que as coisas estão chegando muito forte pra gente, como nunca chegaram antes. A gente vê as influências, a gente vê o consumo, a gente vê tudo mais. Mas ainda não é que assim, pô, a cultura japonesa, oriental, solou a norte-americana e morreu. Não. Elas ainda estão em atrito. Entendeu? Estão em atrito. A diferença é que hoje a gente tem muito mais do que a gente sequer teve antes no passado. E isso tá gerando repercussões. E mais pessoas estão querendo consumir mais. E mais coisas estão chegando. São uns velhos no boteco assistindo dorama, você tá maluco. Que boteco é esse? Que boteco é esse? Que boteco é esse que os velhos estão assistindo dorama, irmão? Tá maluco? Que boteco é esse, pelo amor de Deus? Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar e assistir outro vídeo que eu deixei aqui do lado. E é nóis. Valeu.